Você já pegou se perguntando por que você passa por dificuldades, por que você passa por situações difíceis e você se pergunta, rapaz, você afirma, rapaz, eu acho que eu não vou sair dessa, eu acho que eu vou continuar nessa. Bom, eu quero aqui te falar 5 aprendizados que eu aprendi aqui com um rapaz chamado Mayan Golden. Mayan Golden, o nome dele. Ele é dos Estados Unidos e eu quero compartilhar algumas coisas que eu acabei aprendendo com ele aqui no meu processo. E enfim, quero compartilhar com vocês para ajudar vocês. É o seguinte, como vocês sabem, eu tenho passado por várias dificuldades, como eu tenho falado aqui na minha rotina mesmo, em alguns vídeos atrás. Eu tenho passado por várias dificuldades para realmente alcançar uma prosperidade maior em todos os níveis da vida. E desde já, se você quer ver quais são as minhas dificuldades, o que eu estou passando, vai vendo aí os vídeos anteriores para você entender melhor esse vídeo aqui. Enfim, uma coisa importante, antes de começar a falar para vocês os aprendizados que eu aprendi, eu tenho aqui um diário, caderno aqui do governo mesmo que eu peguei aqui. Eu tenho aqui um diário e nele eu anoto tudo realmente o que eu estou passando, o que eu estou pensando e também o que eu aprendo. E por que não dizer que isso aqui também foi um aprendizado que eu tive? Por quê? Porque quando você tem um diário, você consegue meio que realmente tornar claro aquilo que está passando pela sua mente, aquilo que está passando pela sua mentalidade. E você consegue meio que conhecer mais sobre você e conhecer mais sobre os problemas que você passa, assim te dando mais clareza para conseguir criar soluções para resolver esses problemas. Então eu anotei aqui no diário os aprendizados que eu tive com esse rapaz chamado Myron Golden e eu quero estar falando aqui com vocês. Eu até anotei aqui para não esquecer. E é o seguinte: o primeiro aprendizado que você pode adotar, que você pode aplicar na sua vida, eu também já quero também começar a aplicar ele, é não focar, por exemplo, em metas de resultado, mas sim focar em metas de ação. Como assim? Você não pode controlar o resultado, mas você pode controlar a ação que você faz para conseguir ter esse resultado. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, dizer que agora eu quero agora R$ 1 milhão na minha mão e ele vai cair. Não, eu não posso controlar o resultado que eu tenho, mas eu posso controlar a ação para eu conseguir adquirir esse resultado. Outro exemplo, eu quero ter mais intimidade com Deus. Aí vamos dizer que eu falo aqui agora, caia na minha mão aqui agora, uma estratégia para ter mais intimidade com Deus. E esse negócio cai. Não, não é assim que funciona. Ou seja, eu não controlo o resultado, mas eu controlo a ação que eu posso fazer para conseguir chegar a esse resultado. Então, qual deve ser o meu foco? O meu foco deve ser em realmente ser mais do que eu sou, fazer mais do que eu faço, para somente assim ter mais do que eu ainda não tenho. E para também somente assim ter o resultado que eu ainda não tenho. Eu vou repetir aqui. O meu foco, o teu foco, deve ser mais do que eu sou, fazer mais do que eu faço, e só assim ter mais do que tenho e se tornar mais do que eu sou. Ou seja, qual é a minha ação? Ser mais do que eu sou e fazer mais do que eu faço. Fazer melhor. Para somente assim ter como resultado ter mais e ser mais. Ou seja, eu devo focar em metas, por exemplo, eu devo ter meu foco na questão de agir e não apenas na questão de ter. Eu devo ser a pessoa capaz de ter e não ter para somente ser. Ou seja, eu devo focar em realmente
focar não no resultado, mas focar na ação. E outra coisa importante que eu acabei aprendendo é de que você pode estar passando por um processo, você pode estar passando por uma dificuldade, todos passam por dificuldade e por processos, só que não tem como você, como é que eu posso explicar para vocês? Não tem como você aprender grandes coisas, às vezes, na zona de conforto. E o que foi que eu aprendi? Eu nem anotei esse aprendizado aqui, mas eu vou falar para vocês também o que foi que eu aprendi. Processos passam, mas aprendizados não. Então, às vezes você está querendo que o seu processo acabe, sendo que na verdade você nem conseguiu aprender algo que é aquele processo ou que Deus quer te ensinar. Então, processos passam, mas aprendizados não. Então, desvie seu foco, desvie o seu olhar, tire ele. Como é que eu posso falar aqui para vocês? Foque mais no que você está aprendendo no processo e não nas dificuldades dele. Porque, como eu falei, os processos passam. Processo é uma fase. Fase passa, mas aprendizado fica. Aprendizado não passa. Processo é algo moldando a minha mentalidade, é algo moldando a minha vida, é algo transformando mais do que eu sou para somente assim ter mais do que eu tenho. Isso é processo. Outra coisa que eu aprendi, anotei aqui também, como eu estou criando aqui uma empresa e também buscando uma prosperidade maior com Deus em todos os níveis da vida, financeiro, espiritual, emocional, familiar, etc. Eu anotei aqui a seguinte coisa que veio em minha mente, que foi o seguinte: o dinheiro não é o pagamento. O pagamento é a pessoa quem eu me torno. Como assim? Eu já estou tendo resultado agora, não financeiro, mas mental e realmente uma transformação em minha vida, uma transformação em minha mentalidade. Eu não estou tendo resultado financeiro, mas eu estou tendo resultado pessoal. Como assim? O dinheiro não é o único pagamento. O dinheiro não é um certificado de que eu tenho resultado. Não, ele não é o único certificado. O certificado, outro certificado, é eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Ou seja, o dinheiro não é o pagamento. O pagamento é a pessoa que eu me torno. Então, você precisa aproveitar o processo. Porque, por exemplo, se você parar para observar, os melhores filmes são o seguinte: pessoas passando por dificuldades, passando por várias coisas, você pensa que ela não vai conseguir sair daquela situação, mas no final ela consegue sair. Ou seja, o que torna um filme atraente, o que torna um filme realmente o que torna um filme realmente atraente, que prende a tua atenção, é realmente um personagem passando por dificuldades, mas no final conseguindo sair vitorioso. Isso é o processo. Processo são dificuldades que vão moldando a minha vida. Então você precisa realmente aproveitar o processo, porque o processo realmente... Voltando aqui, tô aqui agora no meu quarto. Eu tava ali na cozinha, minha mãe acabou de chegar aqui, aí eu vim aqui pro quarto só para pensar melhor mesmo. E voltando ao que eu tava falando, você precisa aproveitar o processo. Como assim? Como eu falei, os melhores filmes são o seguinte: pessoas passando por dificuldades e no final se saindo vitoriosas. E você gosta do filme, você gosta de ver um filme exatamente por causa disso. Por exemplo, um filme realmente que bombou no Brasil, Os Vingadores, por exemplo.
Os Vingadores. Realmente você fica ali focado naquele filme porque você vê as dificuldades, você vê os empecilhos, você vê tudo que tá passando ali e você fica, será que ele vai conseguir vencer? Será? Ou seja, o processo realmente é atraente. Você só precisa mudar a tua visão para ele. Você precisa mudar a tua visão para o seguinte: isso aqui, o processo não é apenas um conjunto de várias dificuldades, mas é um conjunto de vários micro aprendizados e de várias micro vitórias. Como assim? Cada dificuldade que eu venço é um aprendizado que eu consigo absorver. Então, por que você precisa aproveitar o processo? Porque realmente é uma coisa, por exemplo, que torna a tua vida um filme da vida real, torna a tua vida atraente, torna, por exemplo, o teu processo realmente algo que seja gostoso de se viver. Então, eu aprendi isso, tenho aplicado isso realmente no meu processo aqui, tentando aproveitar mais ele, porque um dia, por exemplo, quando eu chegar no futuro, só quero compartilhar isso aqui com vocês, eu quero olhar para todos esses vídeos que eu estou gravando aqui e realmente me emocionar vendo a minha história, vendo ali cada dificuldade que eu passei, por tudo que eu passei. E é por esse motivo que eu resolvi estar gravando aqui esses conjuntos de vídeos que eu estou gravando da minha rotina, do que eu estou passando, do que eu estou sentindo, do meu processo, das minhas dificuldades, apenas para deixar gravado, para inspirar pessoas, para ajudar pessoas, mas também para um dia, quando eu tiver tendo bastante resultado na questão financeira também, na questão espiritual e em outras áreas, eu olhar para esses vídeos aqui e realmente me inspirar e também me emocionar com aquilo que eu passei. E também, por exemplo, transformar esses vídeos aqui mais na frente realmente em um filme mesmo para inspirar pessoas. E um quarto aprendizado, acho que eu já falei de 3 aqui já, é como eu falo uma coisa define os meus pensamentos sobre ela. Tá aqui anotado que eu anotei. A minha mente, quer dizer, cadê? Repetindo. Como eu falo uma coisa define os meus pensamentos sobre ela. Eu devo aprimorar a minha fala. Eu devo articular melhor a minha língua conforme o meu pensamento. E qual o sentido disso? Pode parecer uma coisa complexa que eu falei aqui agora, mas é o seguinte: como você fala uma coisa, significa dizer que você pensa da mesma forma. E o que eu quero passar para vocês aqui, vocês precisam realmente articular a língua de vocês, a fala de vocês, melhorar a comunicação de vocês. Por que melhorar isso? Pode parecer uma coisa simples que não tem tanto resultado, mas realmente tem muito resultado. Por exemplo, eu aqui estou fazendo o quê? Estou me comunicando. Eu aqui estou me comunicando com vocês. Se não tiver uma comunicação boa, vocês não vão entender o que eu estou falando. Eu confesso aqui que eu não sou bom ainda realmente como eu quero ser em comunicação mesmo, mas eu estou no caminho para se tornar bom nisso e vocês vão ver realmente esses meus resultados aqui. E uma coisa que afeta também, que a comunicação ajuda, por exemplo, que você nunca parou para imaginar, é, por exemplo, em várias coisas. E uma coisa que ela ajuda é uma empresa. Como assim? Tudo no mundo, se você parar para analisar, tem a ver com comunicação. Quando você assiste um filme te impacta porque ele tem uma comunicação boa. O personagem ali está passando por várias coisas. Aquilo é um tipo de comunicação verbal, comunicação não verbal. Parece um papo de português aqui, mas não é. Enfim, você deve realmente melhorar a tua comunicação, porque ela é apenas um resultado do que você está pensando. Porque
Quando você pensa, não tem como você pensar sem falar. Por exemplo, eu digo a você agora, pensa em um elefante. Você acaba de pensar em um elefante e você também acaba de falar na sua mente a palavra elefante. Ou seja, a comunicação, você não consegue pensar sem falar, você não consegue pensar sem se comunicar através de palavras. E as palavras realmente definem o mundo, definem realmente a forma como as pessoas veem o mundo. Como é que eu mudo a minha forma de ver o mundo? Mudando a minha comunicação, mudando a minha fala, mudando os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são uma fala. Então, eu estou conseguindo ter esses vários aprendizados, essa nova forma de ver o mundo, porque eu estou mudando a minha mentalidade, eu estou mudando o meu pensamento, eu estou mudando a minha comunicação na minha mente. Ou seja, você precisa mudar a sua comunicação, você precisa melhorar a sua comunicação, porque a tua comunicação vai moldar a forma como você vê o mundo. Porque como eu falei, a comunicação tem a ver com o meu pensamento. Se você pensa uma coisa, automaticamente você fala aquela coisa. Pensa em elefante. Aí agora eu penso em elefante, eu penso em um elefante e eu começo a falar na minha mente a palavra elefante. Por exemplo, outro exemplo aqui mais claro para vocês. Sei lá. Quando você está tendo pensamentos com você mesmo, você para assim, começa a pensar consigo mesmo alguma coisa. Você fica meio que conversando consigo mesmo. As pessoas que têm mais clareza do que está acontecendo com ela, na vida dela, são pessoas que se comunicam consigo mesmo de uma forma melhor, de uma forma mais clara. Ou seja, é um tipo de comunicação, só que uma comunicação com você mesmo. Então é por isso que você precisa entender o poder disso. É por isso que você precisa entender o poder da comunicação. E o quinto aprendizado aqui que eu aprendi: a Bíblia não é apenas um livro de como aplicar uma religião, mas a Bíblia é um livro de princípios, promessas e padrões. Princípios é a automação de Deus. Como assim? Automaticamente, quando você aplica um princípio, automaticamente ele te gera um resultado. Porque princípio é uma automação de Deus. Como eu posso explicar isso para vocês? Em uma empresa, por exemplo, que constrói carros, ela possui máquinas que produzem carros automaticamente, sem precisar de nenhum humano trabalhando. Por exemplo, a Ford, ela possui uma máquina ali que constrói a parte metálica do carro de forma automática, sem precisar de nenhuma mão de obra humana, ou seja, uma automação, algo que age automaticamente, sem precisar de esforço humano. Então, princípio é uma automação de Deus. É Deus dizendo o seguinte: se você fizer isso, automaticamente você vai receber isso. Por exemplo, existe o seguinte princípio: plante e você colha. O que você planta, você colhe. Isso é na Bíblia. Isso é um princípio. Ou seja, se você plantar uma coisa, automaticamente você vai colher ela. Isso é um princípio. Então você precisa aplicar os princípios que estão na Bíblia, porque todos eles te gerarão um resultado automático que Deus ele quer que você tenha. A Bíblia também é um livro sobre promessas. Promessas é a reputação de Deus. Se Deus ele faz uma promessa a você, significa dizer que ele vai cumprir. Se você conseguir ler, se você ler a Bíblia, você vai perceber que tem promessas. E nada melhor do que você ver qual é a promessa que Deus ele tem para você. Por exemplo, existe a seguinte promessa: aquele que aceitar Jesus, aquele que seguir Jesus, alcançará o céu. Isso é uma promessa. Promessa. Se você não entende, se, por exemplo, se uma pessoa
não lê a Bíblia, não sabe essa promessa, ela praticamente está vivendo a vida sem nenhum sentido. Então, por isso que você precisa ler a Bíblia para saber princípios e promessas. E outra coisa também é de que a Bíblia é sobre padrões. É sobre padrões repetidos. Se você consegue saber quais os padrões para se viver bem, você meio que vai hackear, você meio que vai saber como se viver bem. Por exemplo, na Bíblia tem o seguinte padrão. Deixa eu ver aqui um padrão que eu posso ficar aqui para vocês. Como é que eu posso ficar aqui para vocês? Várias pessoas passando por processos. Davi passou por processos a ser perseguido por Saul. Daniel passou por um processo a ser jogado na cova. Samuel passou também por processos. Ou seja, isso é um padrão que está se repetindo. Padrão é algo que se repete várias vezes em uma história. Isso é padrão. E se você consegue ver os padrões da Bíblia, se você consegue ver os padrões que ocorrem na história da Bíblia, você também consegue entender mais o porquê você está passando por algo. Porque nada acontece hoje que já aconteceu no passado. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Então, Deus ele quer meio que te revelar na Bíblia padrões. E se você consegue entender os padrões, você consegue meio que viver da forma certa. E você consegue entender o mundo, você consegue entender a vida de uma forma melhor. Porque você entende quais são os padrões da vida. Você entende quais são os padrões de se viver bem. Então, você precisa ler a Bíblia para entender sobre princípios, promessas e padrões. Princípio é a automação de Deus. Se você faz aquilo, automaticamente você recebe aquilo que aquilo gera. Promessas é a reputação de Deus. E padrões realmente é o que você precisa se atentar. Porque Ele vai te revelar como você pode viver uma vida de uma forma melhor. E vai te ajudar também a você entender o porquê você está passando por que você está passando. Padrão. E o sexto aprendizado, o sexto não, acho que já é o sétimo já. E o último que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu anotei aqui no diário, eu vou falar para vocês também. O processo que você passa deve ser o ambiente que revela qual é o seu propósito e o que Deus ele quer que você aprenda. Como assim, Wagner? Para você andar de bicicleta, você precisa treinar bicicleta. Para você conseguir andar de carro, você precisa treinar carro. Para você aprender a tocar violão, você precisa treinar violão. Então, o ambiente do teu treino revela aquilo que você precisa aprender. Ou seja, se eu estou em um ambiente, por exemplo, em uma sala de aula que só fala em aprender a andar de carro, então significa dizer de que eu preciso andar de carro. Eu preciso aprender a andar de carro. Então, o ambiente do teu processo, se você parar para analisar, se você parar para ver com esses olhos, o processo são várias junções de dificuldades que te geram vários aprendizados. Dificuldades gerando aprendizados. Isso é processo. Então, se o seu processo, por exemplo, está sendo na condição financeira, se você está lutando para isso, então eu creio que você está passando por esse processo porque você precisa aprender mais sobre gerir e gerenciar o seu dinheiro. Se você está passando por um processo onde você está lutando para ter intimidade com Deus, então o teu ambiente de processo está revelando que você precisa aprender
a ter mais intimidade com Deus. Então, o ambiente do teu processo, ele revela aquilo que você precisa aprender. E se você entende o que você precisa aprender, você sai do processo mais rápido, porque você sabe o que você precisa aprender. Então você vai buscar aquilo para você aprender. E quando você aprende aquilo, você sai do processo. Porque o processo que você passa é o ambiente que revela aquilo que você precisa aprender. Então, seu processo, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Então, enfim, para não ficar aqui, para ficar aqui mais claro para vocês, realmente você precisa olhar para o processo com essa visão. Ele está me ensinando algo. Então, só revisando aqui todos os aprendizados que eu aprendi e tudo que eu falei para vocês, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: não focar em metas de resultado, mas focar em metas de ação. Ser mais do que eu sou, fazer mais do que eu faço, e só assim ter mais do que eu tenho e me tornar mais do que eu sou. Resultado ação gerando resultado. Focar na meta de ação e automaticamente você vai ter resultado. Segundo aprendizado: o dinheiro não é o pagamento. O pagamento é a pessoa quem eu me torno no processo. Você precisa focar nos aprendizados de agora, porque você já está tendo resultado agora, só não é financeiro. Se o processo não está funcionando para você, ele está funcionando em você, ou seja, você está conseguindo se tornar uma pessoa melhor. Isso já é um resultado, e não é apenas um dinheiro que você ganha. Outro aprendizado também que eu passei para vocês é desfrutar do processo, porque ele realmente é aquilo que torna a tua vida um filme da vida real, é aquilo que torna a tua vida uma coisa atraente. Outra coisa que eu falei você precisa melhorar a tua comunicação, porque a tua comunicação melhora a tua forma de ver o mundo. Você precisa mudar a tua comunicação, porque você não consegue pensar sobre algo sem falar. Comunicação. A tua comunicação, ao ser mudada, ela vai mudar a tua forma de ver o mundo. Outro exemplo que eu falei, outro aprendizado que eu tive a Bíblia não é um livro sobre como aplicar uma religião, mas sim é um livro sobre princípios, promessas e padrões. Princípio é a automação de Deus, promessas é a reputação de Deus que você precisa ver, e padrões é algo que se repete na vida, algo que se repete no mundo, que você precisa aprender também, para que você também precise aprender porque você está passando por algo. Porque isso pode ser um padrão que está acontecendo também com você. E por fim, o processo de agora que você está passando é um ambiente que revela qual o teu propósito e o que é que você precisa aprender para alcançar ele. Então eu espero que tudo isso que eu falei tenha te ajudado. Eu espero que isso que eu aprendi tenha te ajudado. E eu também te convido a ver esse vídeo que eu vi, que me trouxe esses aprendizados, que é o vídeo do Myron Golden. Eu vou deixar aqui escrito aqui, embaixo aqui. E o nome do vídeo tá em inglês. Mas o vídeo é o seguinte, o tema do vídeo: 25 hacks de produtividade em Gênesis 1. Então, só é você traduzir esse português para o inglês e colocar lá no YouTube e colocar lá o nome do rapaz, que é Myron Golden, vou deixar aqui embaixo, para você realmente ser edificado por esse vídeo. Não estou ganhando nada com isso, mas é apenas para você ser edificado por ele e para ele te ajudar. Então, se inscreva aqui no canal para receber conteúdos como esse, para receber conteúdo sobre a minha rotina e sobre os aprendizados que eu estou tendo aqui no meu processo. E deixa aqui o like para esse vídeo alcançar mais pessoas. E enfim, espero que esse vídeo tenha te edificado aqui. Te vejo no próximo vídeo.